e vivia num regime de comunhão, funcionam as regras, digamos, sucessórias em sentido estrito e as regras familiares. Abre-se uma partilha familiar, faz-se a partilha do património comum do casal, isto logicamente, não é? Não se vai seccionar, mas em termos lógicos, começa-se por fazer a partilha do património comum e depois é que ocorre a partilha sucessória. Mas funcionam aqueles dois conjuntos de regras por causa do mesmo facto. E a tal a conexão que se observa nomeadamente em sistemas que assentam muito na ideia de que a transmissão por morte deve privilegiar a relação familiar, deve privilegiar as pessoas que têm uma ligação familiar com o decúnios, que em Portugal chegámos a ter um professor, que é o professor Leite Campos, um professor ilustre de Coimbra, que diz que, afinal de contas, bem vistas, bem apuradas as circunstâncias, se pensar bem, o direito das sucessões nada mais é que uma divisão do direito à família, que se destina, no fundo, a regular os efeitos patrimoniais por morte das ligações familiares, que trata das relações patrimoniais da família, pouco mais que isso. No entanto, esta posição, qual é a consequência desta posição? A consequência desta posição é muito interessante. É que um autor como ele opta, o professor Leite Campos, um professor ilustre, opta por fazer um tratamento conjunto da mesma obra do direito à família e do direito às sucessões, com evidente sacrifício de desenvolvimento do direito às sucessões. O direito às sucessões aparece como uma parcela do direito patrimonial da família. Há o direito patrimonial da família em vida, aquele que se refere à administração, à disposição dos bens, às dívidas, e depois há o direito patrimonial da família por morte, que é o direito às sucessões, basicamente. E, portanto, o direito às sucessões é uma divisão, uma subdivisão do direito da família nesta perspectiva. Esta perspectiva do professor Leite Campos pode, se calhar, trair alguns resquícios germânicos, por um lado, mas também alguma inspiração francesa. Os franceses fazem uma coisa muito frequente, que é, por vezes, procuram tratar a matéria dos regimes matrimoniais de bens com o direito às sucessões, na mesma obra. A matéria, por exemplo, quando eles estudam a matéria de direito à família, se nós procuramos a matéria dos regimes matrimoniais ou dos regimes de bens, raramente encontramos num livro chamado Direito de Família, temos que procurar um autónomo. E portanto, esta ligação ocorre em França e deve ter influenciado o professor Leite Campos, porque também teve uma formação que deve algo, que respira algo neste do direito francês. No entanto, basta ver que o direito às sucessões, é preciso dizer que o direito às sucessões não se pode reduzir ao direito à família. O direito às sucessões ultrapassa uma regulação dos efeitos das ligações familiares, desde logo em sistemas que admitem a liberdade de disposição. Já não vivemos o direito germânico puro, basta haver testamento para haver possibilidade de se atribuir o património a quem não tem nenhuma ligação patrimonial com o decúnio. Mesmo na sucessão legítima, o último dos sucessíveis legítimos não é propriamente alguém da nossa família. É o Estado, por exemplo. Não o queremos como nosso parente, não é? A não ser para nos beneficiar. Mas não para beneficiar do que temos. E mesmo nas situações em que ocorre a dissolução do casamento por morte, que desencadeia uma partilha familiar a que segue uma partilha sucessória, a verdade é que o cônjuge sobrevive não vem adquirir necessariamente um bem específico do património comum. Nunca se sabe se o jogo da partilha sucessória não determina regras, não determina um destino diferente daquele bem. Portanto, há zonas de funcionamento distinto, há objetos e há lógicas distintas que nos levam a pensar e insistir na existência de uma autonomia, de uma distinção. Basta dizer o seguinte, percebemos que há uma distinção se dissermos que o direito das sucessões, se olharmos para as preocupações de um ramo e do outro, o direito das sucessões preocupa-se com o destino do património de uma pessoa que faleceu. Enquanto que o direito à família ocupa-se predominantemente
das ligações pessoais e patrimoniais que se estabelecem entre vivos, não é? Entre pessoas que estão vivas. Não é? Portanto, aqui nota-se logo um sinal de ruptura, de autonomização. E por aqui se vê algum ponto de ruptura, mas há outros pontos de ruptura. Há outros pontos de ruptura que não têm propriamente a ver com essa distinção, com a identidade de um ramo perante o outro. E esses pontos de ruptura podem ser expressão de uma opção conjuntural, de uma opção de um legislador local ou de um Estado na forma de conceber a relação entre o direito da família e o direito das sucessões, ou mais curiosamente podem ser fruto de um mero acidente, ou seja, de uma ausência de opção. No caso português, porque isto varia de local para local, no caso português há pontos de ruptura. Há dois pontos de ruptura que eu queria destacar entre o direito da família e o direito das sucessões. Podem causar alguma estranheza, causam internamente e, na perspectiva de quem olha para o sistema português, devem causar ainda maior